pode clicar no link lá na nossa bio e correr pra lá. Valeu? Simone Galesco, muito boa noite, chegou. Boa noite. Gente, eu preciso processar ele, Como porque você ele já está? tá me tirando. Olha lá, ó, o etarismo, ela tá meio... Tá no preconceito aqui, gente. Ó, seguinte, pra você que não se inscreveu no nosso canal ainda no YouTube, vá lá, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder nada e sempre receber notificações de quando subir conteúdo novo, tá? Estamos no Spotify também, atualizadíssimo, com muitas entrevistas maravilhosas, incríveis. Não deixe de seguir lá também no Spotify, né, Simone? Por favor, né, Precisa gente? seguir no TikTok, você precisa estar lá com o ModaCast também, que a gente... Prazer de ficar vendo essa risada no trânsito, tá que delícia. Tá incrível, estamos com... Gente, vai rolar muita coisa nova lá no TikTok também, então fique muito ligado. E aqui no Instagram, tá? Vambora. Simone, esqueci de alguma coisa? Esqueceu de agora cumprimentar de novo? A gente já cumprimentou, A gente né? já Já cumprimentou. tô esquecendo onde eu tô. A memória dela. A memória. Gente, ó, seguinte, vamos abordar um assunto hoje aqui muito maravilhoso, incrível, que eu tô assim, gostando muito de falar sobre, porque é algo que eu confesso que nem eu estava tão atento a isso, a tudo que tá acontecendo no nosso mercado. Né, Simone? Verdade. Ela tá pra confirmar hoje, tá, gente? E nós estamos com uma convidada assim que a gente já ama, né? Hashtag da Match. Vou deixar a Simone aí trazer o nosso assunto hoje, né, Simone? Por favor. Gente, vocês sabem que eu já sou apaixonada por quem está aqui na minha frente, porque deu match desde a primeira vez, né? É verdade. E nós vamos falar de um tema que eu já esqueci como eu tô. Mentira, é só uma pegadinha assim, que é sobre o etarismo na moda. Ele envolve diversos mercados, diversas pontas, ele é vários braços. Mas a gente quer trazer hoje voltado pra moda e a gente está com a nossa maravilhosa. Eu estou honradíssima pela segunda vez que essa pessoa linda está aqui no nosso programa. Esther Morgan. Ó, nem fez os balões. Muito obrigada. Cadê, ó? Bem-vinda, obrigado, tá? Que prazerzaço ter você aqui de novo. Muito tá? obrigada, uma Muito grande bom. honra estar aqui nessa mesa de novo. Já rimos bastante lá embaixo, já falamos um monte de bobagem. Agora é sério. Né? Agora é sério. Mas pode ser mais ou menos, mentira. A gente esquece assim. que a gente já tá no etarismo. Como assim? Como assim? Não, então eu vou contar um pouquinho, tipo, por que eu cheguei. Como é que eu cheguei aqui? Aqui no etarismo ou aqui no Aqui no ModaCast? etarismo, aqui no ModaCast. Então eu vou contar como é que eu cheguei aqui. Na verdade, eu sou headhunter, sou palestrante, especialista no mercado de varejo, no varejo de luxo. E sigo com o meu caminho fazendo palestras, sempre treinando as equipes. Como headhunter, eu coloco as pessoas, né? Eu indico candidatos para a Praça de São Paulo e como treinadora e palestrante, Brasil inteiro. E eu lembro que da última vez que eu estive aqui, eu contei pra vocês que eu comecei minha carreira como vendedora de loja, de vendedora, gerente, supervisora, eu cheguei a executiva de marcas internacionais. Mas desde do meu primeiro emprego, que foi como vendedora, que eu comecei com 16 anos, eu entendi que o meu propósito era servir. Porque como vendedora eu poderia fazer do dia daquela cliente um dia melhor, eu poderia servir com a minha alegria, com a minha vontade de atender, levantar a autoestima daquela cliente, deixá-la mais feliz. Então para mim sempre foi essa questão de servir. Aí quando eu passei para gestão como líder, eu entendi que eu poderia continuar servindo a cliente, mas eu iria servir a empresa e iria servir a minha equipe. Que o líder que não entende que o seu principal papel é servir, né, a sua equipe, tá ali à disposição para ajudar, para fazer com que eles cresçam profissionalmente e tudo. Então eu sempre tive esse propósito. E aí, seguindo a vida, a gente chegou naquele momento onde todo mundo tinha que ter uma rede social. E aí você tem que pensar, o que eu quero fazer? Qual o sentido de eu ter uma rede social, né? Eu nunca quis ser a blogueirinha. Né? Eu falo blogueirinha, não é pejorativo, é porque lá em casa quando chega algum recebido, os meus filhos falam blogueirinha, recebendo presente, olha, blogueirinha, né? Então se eu recebo, você tem o papel de blogueirinha porque tem os recebidos, mas eu nunca tive a intenção de usar uma rede social apenas por vaidade, para mostrar o que eu comi hoje, o que eu ganhei, que roupa eu tô usando. E eu acho até que por eu trabalhar com o mercado de luxo há tantos anos,
Eu sempre trabalhei com futilidade, vamos dizer assim. A gente não vende primeira necessidade. Ninguém precisa de um sapato Louboutin e nem de uma bolsa Chanel, só nós, né? Taca aqui, eu recebo. Ninguém precisa. Mas eu acho que justamente por eu ser obrigada a, no meu dia a dia, estar sempre montada, eu trabalhei 25 anos no varejo de pé e de salto. Então, como eu sempre tinha aqui na minha vida profissional, e eu trabalhava muito, tá montada, na minha vida pessoal, eu não sou nada disso. Eu sou a pessoa do chinelo havaiana, camiseta branca, e jeans, entendeu? Eu sou a pessoa mais que menos se importa com isso. Então, eu nem sei. Você fala assim, a Esther sabe se vestir bem. Mentira. É tudo mentira. Eu ponho o meu terninho e tênis. Como assim eu sei me vestir? O meu estilo é terno e tênis. Eu sou a palestrante do terno e tênis, porque depois de tantos anos de pé e de salto, o quadril destruído, o joelho destruído. Foi uma libertação para nós. Foi uma libertação e o tênis poder ser bacana, ser fashion. Mas eu não sou a pessoa que sabe fazer as combinações, nada disso. Eu sabia fazer para cliente. Estou me sentindo melhor. Não, eu sou a mais... Que alívio, né? Nem aí, ufa. Mas eu acho que é porque a gente trabalha com moda. Por isso que eu gosto da Esther, cara. É porque a gente trabalha com moda. Aí tudo certo. Aí eu pensando, mas o que eu quero então da minha rede social? Eu quero continuar servindo. Então eu entendi que as minhas redes sociais, ela ia ser um canal de comunicação com os meus, com aqueles em que eu quero servir. Então, com quem eu sirvo hoje? Eu sirvo aos meus candidatos, eu sirvo aos meus seguidores, né? Porque você aí tem seguidores que eu não conheço pessoalmente. Eu sirvo aos meus clientes. Então, o meu estilo de rede social, eu sou as famosas frases com textão. Sempre a frase com textão. Então, a frase e o textão é sempre me perguntar, Esther, quem cuida da tua rede social? Ninguém, eu que faço isso. Que horas você faz isso? Às vezes eu tô pensando na frase de amanhã, hoje às 2 da manhã. Por alguma coisa que aconteceu aqui, ou no meu caminho, ou alguma coisa de algum candidato, ou de algum cliente. Eu tô sempre é um recado. O propósito é ajudar. E eu vejo esse retorno nos comentários. Nossa, Esther, era o que eu precisava ouvir hoje. Nossa, puxa, eu precisava tanto que você falasse. Também, nossa, Esther, você foi tipo Tramontina, né? Porque eu sou muito direta. Cirúrgica. No varejo, cirúrgica, eu acho que é o adjetivo que eu mais recebo ali. Porque eu vou direto na fonte. No varejo, a gente não tem tempo de mimimi. Não dá pra ficar, tipo, sabe? Rodeando. Não, pisando em ovos antes de falar a verdade, porque você tem outro pepino pra resolver daqui a pouco. Então eu preciso ir direto no ponto. Vambora. Então, vou direto no ponto. E aí, nessas postagens, em algum momento, alguns anos atrás, eu acho que foi inclusive antes da pandemia, bem um pouco antes, ou bem antes da pandemia, eu comecei a falar sobre a questão do etarismo, né? Então, para esclarecer, né, o que é etarismo é o preconceito por uma outra pessoa com base somente na idade. Mas, Esther, o etarismo é só o preconceito com gente mais velha? Não, o etarismo pode ser preconceito com uma pessoa mais nova. Então, uma pessoa de 20 anos pode sofrer etarismo se ela estiver num ambiente onde fala, imagina, o que essa menina tá fazendo aqui? Não devia ter uma menina dessa idade aqui. Então, o etarismo é o preconceito com relação à idade. No entanto, a questão do etarismo hoje, no mercado de trabalho como um todo, não estamos falando só do varejo, mas no varejo principalmente, então vamos entrar no varejo para entender por que no varejo é mais do que nos outros setores. Então, em todos os setores, é a questão de que as pessoas acima de 50 ou 60 anos têm uma enorme dificuldade em conseguir se recolocar, em conseguir um emprego. Por que no varejo é pior? Então vamos falar, eu não vou passar pano, tá? Vamos destrinchar, é polêmica. Eu não vou passar pano. Acho que é polêmica. O varejo discrimina tudo. Quais os preconceitos que existem? Vamos falar, se a gente for falar de um por um, é racismo, homofobia, gordofobia. O varejo, ele só é discriminatório em todos os pontos. Eu sou do tempo em que, quando eu trabalhava em loja, eu não podia chegar no manequim 40. Se é 38, 40, você já levava um puxão de orelha. O corte de cabelo da gente era definido pelo dono da loja. A cor da unha, eu só uso unha com couro hoje, que eu sou independente, que eu sou PJ, né? Que eu sou empreendedora. Porque como funcionária de grifes internacionais, eu trabalhei no Armani, na Dior, na Hugo Boss, a unha tinha que ser neutra.
Porque as marcas não querem que você chame mais atenção do que o produto, do que a marca, enfim. Não podia nem descascar Não, também. imagina, isso esquece. Mas assim, as questões eu não podia contratar até hoje. Então vamos dizer, nossa, Esther, isso mudou? Não. Hoje eu recebo a vaga do meu cliente, ele me passa um perfil e ele fala, tem que ser magra, tem que ter os dentes bons, tem que ter o cabelo liso, tem que ter... Sério? Até hoje? Isso. Até hoje. Esther, Até hoje. Então eu não vou passar pano, Não, pode falar mas mesmo. eles falam faixa de idade, eles falam peso, eles falam tudo. Então, por exemplo, uma marca de cosméticos, ela não quer pegar alguém que tem a pele feia, não quer pegar alguém que tem os dentes feios. Eu não vou passar isso pro candidato. E, assim, tirando alguns momentos, já aconteceu de um cliente, eu mandei várias candidatas, e aí ele vira pra mim e fala assim, mas Esther, um absurdo a candidata que você me mandou. Eu falei, como assim? Não, é um absurdo você ter me mandado aquele candidato. Mas eu falei, nossa, mas a candidata com a experiência, tudo que você... Mas ela é negra. Eita. O tom que ele me falou, aquilo me subiu. E ele falou assim, eu não trabalho com negros. Eu falei, eu não trabalho com racista. Bati o telefone na cara do cara, era uma empresa super importante, e eu me neguei a atender. Então, tem coisas que não desce, sabe? É o jeito, Arrogância, né? É um preconceito verdadeiro. Perdão, eu sou estabanada, né? Tudo bem. Já deu. Quem sabe faz ao vivo. Mas assim, eu entendo, por exemplo, uma marca de cosméticos querer uma candidata que tem a pele boa. Porque ela vai ser ali o rosto dela, ela vai pôr uma maquiagem, vai dizer, olha, esconde mancha, se não esconde, como é que tá a mancha, entendeu? Então tem coisas que eu consigo compreender, mas tem coisas que, se são incompreensíveis, eu me nego a trabalhar com esse cliente e ponto. Tá? Mas o varejo discrimina mais do que os outros setores, é um fato, porque trabalha com estética. Né? Não que isso justifique, mas trabalha com estética. Não precisamos ir muito longe. Eu vou falar até que a gente fica mais velha. Quando a gente fica mais velho, a gente pode comer. Qual que é o nosso programa de quem é mais velho? É ir pra academia? É ir pra balada? Não, é sair pra comer. E a gente tem dinheiro pra comer, a gente pode ir em lugar bacana, então a gente engorda. Ainda vem a menopausa, a gente engorda. Aí você vai numa loja, tipo, só até o 42. Várias lojas hoje, marcas conhecidas. Se você é 44, você já não consegue roupa pra você. Então, o varejo discrimina? Você acha isso que tá até como uma das perguntas que eu coloquei aqui, como se a juventude no estético e no profissional fosse um padrão. Hoje está sendo colocado, né? Então, é um padrão. Mas assim, a gente tem duas pontas da moeda. Hoje, a maior dor nacional é contratar, tá na contratação. Hoje, o que a gente mais ouve, qualquer notícia que você puxar no Google, que você for ver em qualquer jornal, tem empresas adiando inaugurações porque não conseguem formar o quadro de funcionários. Porque as pessoas não querem mais trabalhar a escala 6x1, né? Que é o que a gente trabalhei 30 anos, 25 anos nessa brincadeira. Então o povo não quer mais trabalhar 6x1, não quer mais ganhar esse salário, esse piso da classe, então não tem gente querendo trabalhar. Só que aí o cara fala assim, não consigo contratar ninguém. Mas qual que é a faixa etária que ele tá buscando? 20 a 30 anos. Quem tem 20 a 30 anos tá pensando em empreender, tá pensando em ganhar dinheiro com a internet, tá pensando em ganhar dinheiro com a rede social. Vai ganhar mais dinheiro do que se trabalhar Ficar preso, né? Ficar preso no lugar. Então, só que aí o cara não consegue a mão de obra, só que quando você fala, eu chego pro meu cliente e falo, escuta, posso mandar alguém de 60 anos? Ah, não, 60 anos não dá. 60 anos a pessoa tem dificuldade em lidar com tecnologia. Ô Esther, na sua visão, como que poderia equilibrar essa equação? O que você acha que seria uma estratégia bacana numa visão de empresária, já que você conversa com muitos, né? O que você acha que seria uma coisa primeiro legal a gente tem que falar de inclusão, né? Eu acho que inclusão. Você não precisa contratar uma equipe inteira de 60 anos, de 50 ou 60 anos, ou acima de 50 e acima de 60. O Rony da Reserva, por exemplo, ele fez, quando ele estava na Reserva, né? Agora ele não está mais à frente da marca, mas ele tinha um programa de contratar. O anúncio dele era até bem bacana. Procuramos jovens acima de 60 anos
né? Então ele fazia toda uma questão que você vê, é inclusivo, isso é bacana pra mídia, é o que eu falo, pra marca é muito legal, tá fazendo inclusão de alguma forma. A gente tem inclusão de PCD, tem vários tipos de inclusão, mas a gente tá falando aqui de um público que tá passando por uma dificuldade enorme. Por conta, assim, a questão do etarismo, ela tá se agravando de muito mais, porque a nossa pirâmide etária, ela tá invertida, ela tá invertendo no Brasil. Então a gente tem hoje muito mais pessoas envelhecendo. Por quê? Por conta por conta da ciência e da tecnologia e dos avanços, né, na ciência, a gente tá vivendo muito mais e muito melhor. Eu com 60 anos, eu sou diferente da minha mãe com 60 anos, a minha avó com 60 anos. A expectativa de vida era outra, né? Então hoje a gente chega nos 60 anos super mais ativas, com mais saúde, com mais disposição, é diferente. Então, só que o mercado não enxerga isso ainda. O mercado de trabalho não enxerga isso ainda. Se você vê, é um público que vai ser muito consumista por muitos anos. E existe a gente tá ficando o que a gente chama de economia dourada. Então a gente tá falando ali o que acontece. Se vocês forem notar, vocês vão ver que nas campanhas publicitárias das marcas, você vê mulheres ali de cabelo branco, sim, você vê... Você vê que as marcas querem vender para esse público de mais de 60 anos, até porque é um público, de modo geral, que alcançou estabilidade financeira, que são, assim, tem possibilidade para comprar esses produtos, só que a mesma empresa que está de olho na economia prateada, ela não quer contratar quem tem mais de 60 anos. Contraditório, né? É contraditório. É da boca pra fora, é só pelo interesse. E tem muitas empresas que até querem atingir esse público, mas na hora de se comunicar, ela não coloca aquela pessoa na propaganda. Por exemplo, eu já vi sobre isso, marcas que querem se comunicar com esse público, mas a pessoa que está fazendo a propaganda... É jovem. É jovem. Não, não precisamos ir muito longe. Agora eles melhoraram um pouco, mas indústrias da beleza, do ramo da beleza, eles colocam uma menina de 22 anos com a pele perfeita pra mostrar um anti-rugas. Alô? Não faz o menor sentido. Ninguém acredita em Papai Noel mais, né? Ninguém acredita. Como assim, né? Mas... tudo bem. E como é que eu comecei a me envolver com isso? Cada vez que eu postava alguma coisa falando sobre etarismo por conta dos comentários, das dificuldades dos meus candidatos, Esther, pelo amor de Deus, não tô conseguindo, ninguém quer me chamar nem pra entrevista. Cada vez que eu postava sobre etarismo, eu tinha, assim, milhares de comentários, milhares de compartilhamentos. E o que aconteceu? Com esse envolvimento com esse tema, porque é um envolvimento porque as pessoas estão precisando e estão desesperadas, certo? Sim. Com esse envolvimento com esse tema, o meu engajamento nas redes sociais é absurdo. A minha rede social mais forte é o LinkedIn, né? Porque eu não sou a blogueirinha do Instagram. A minha rede social mais forte é o LinkedIn, que é o público que trabalha, é onde eu faço o meu trabalho, né? Onde é o seu foco, né? Não, é o foco que qualquer um, tá? Eu já dou a dica aqui, olhem pro LinkedIn, porque, por exemplo, o contrato para ir palestrar em Portugal, para palestrar fora do país, eu recebo pelo LinkedIn. Você trabalho, você quer ganhar dinheiro, é o LinkedIn, é uma rede social que as pessoas não dão importância, é verdade, mas é uma rede social importante para quem tem qualquer tipo de negócio. Tanto é importante, até para o varejo, que Chanel, Prada, essas marcas internacionais importantes, quando elas fazem os desfiles da Semana de Moda, elas transmitem ao vivo no LinkedIn. Então você concorda que o público tá lá também? Porque a executiva, quem tem dinheiro, a CEO, tá todo mundo lá. E aí esse engajamento com a minha rede social fez com que eu conquistasse ali, né, o quinto lugar. Hoje eu sou a quinta pessoa mais influente do Brasil de RH. Eu tô no ranking das 30 pessoas mais influentes do Brasil no geral, independente de qualquer coisa. E estou entre as 100 mulheres mais influentes do mundo por conta da minha defesa contra o etarismo no mercado de trabalho. Tá vendo, então, gente, defendendo uma causa. É sério, e é sério, é uma causa séria. Uma causa séria. Muito séria, porque nós estamos cada vez mais velhos. Isso, e a gente precisa buscar solução. Eu postei na semana passada, ou faz uns 10 dias, não me lembro, faz uma semaninha e pouco, uma foto que eu achei na rede e já fiz contato, já conheci a Alessandra,
que é uma pessoa que tem 50 anos e ela, com a dificuldade de conseguir um emprego, ela fez uma plaquinha, um cartaz, e foi para a Avenida Paulista com cartaz dizendo: olha, eu me chamo Alessandra, tenho 50 anos, sou formada em turismo, bilíngue, eu preciso de um emprego. Então, olha o desespero que pode fazer uma pessoa que precisa de um emprego e não tem oportunidade. O que você acha, Esther, que faltou, ou se você pudesse dar um conselho quando nós falamos do etarismo, tem uma idade que você acha que você precisa começar a pensar nisso já, para quando eu chegar nessa idade, o que eu vou precisar? Por isso. O que a gente tem que pensar hoje? A aposentadoria no Brasil, você tem que ter mais de 65 anos, certo? E se a aposentadoria é a partir dos 65 anos e para um salário mínimo, tá? Então a aposentadoria é para ser mais de 65 anos com um salário mínimo. E eu já não consigo emprego com 50. Então aqui eu já tenho um gap. Dos 50 até os 65 eu vou fazer o quê? Passar fome? Certo? Então, eu não posso começar a pensar nessa questão do etarismo quando eu fizer 50 anos, quando eu perder o meu emprego com 50 anos e tipo, e agora o que eu vou fazer? Óbvio que toda essa geração, ela tá nessa situação nesse momento, porque nós também não pensamos sobre isso. Eu não posso reclamar. Eu tenho lugar de fala porque eu tenho 60 anos, mas aos 40 eu saí do varejo já pensando, vou ficar velha para esse negócio, e fui empreender, fui trabalhar para continuei trabalhando para o varejo, mas como pessoa jurídica. Então, eu até que fiz essa transição na hora certa. Mas eu acredito que 35, 40 anos você já tem que estar pensando nisso. Tipo, o que eu vou fazer nesses próximos 10 anos para aos 50 eu poder me sustentar e ter a mesma qualidade de vida que eu tenho hoje? Eu ganhava salários absurdos, eu ganhava muito bem no varejo, eu era executiva de marca internacional, com férias, com o 13º, com tudo. E tinha uma qualidade de vida que eu podia pagar o convênio com Einstein. Tava tudo certo. Então tinha meus filhos em escola particular, empregada em casa, motorista, tudo bonitinho. Perfeitinho. E o que eu ia fazer depois? E daqui a 10 anos eu ia conseguir pagar isso? Ou aí eu saio de um salário milionário lá, pagando com todos os luxos, e vou para R$1.800 de aposentadoria? A gente comentou, não vai comprar nem os remédios. Nem os remédios. E o brasileiro, ele tem um grave defeito. O brasileiro não sabe lidar com dinheiro. O brasileiro não tem o hábito de poupar, de fazer previdência privada. O brasileiro de modo geral. Então, se você lá atrás você começa a fazer, porque viver da aposentadoria, mesmo que você se aposente com o máximo, ainda é pouco. Então, você tem que começar a fazer uma previdência privada e começar a pensar num plano B. No meu tempo, não se falava muito em ser empreendedor, empreender. Hoje todo mundo... Por que não tem mão de obra? Porque todo mundo empreende. Então, eu tenho que começar a pensar o quanto que esse meu empreendimento é sustentável, porque o que eu tenho visto são pessoas que me procuram para emprego, que ficaram 10 anos empreendendo e aí querem voltar para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho rejeita. Uma pessoa que passou 10 anos fora do mercado de trabalho, 10 anos com negócio próprio, e aí ela quer voltar a fazer o que ela fazia 10 anos atrás, o mercado rejeita. Por quê? Primeiro, porque está acima da idade. Então, para eu contratar alguém que não está antenado, que não está atualizado, por que eu não vou pegar uma pessoa de 50, de 60 e não uma de 20? Se pegar ainda também para pegar com o menor salário possível. Isso que eu vejo, as pessoas estão subvalorizadas. Então a questão do etarismo das pessoas mais velhas não conseguirem emprego, quando elas conseguem é tipo assim, vamos pegar porque ela está desesperada e vamos pagar qualquer coisa. Isso não é justo. Isso não é justo. Sobre a valorização, né, que existe, né, nessa faixa etária também, porque há essa questão da contratação até para dizer, olha, eu também aqui a minha empresa ela está adepta, a gente contrata, a gente tem esse diferencial, porém a valorização que ela paga por ter um profissional tão capacitado ali não é... Então, mas a gente tem que pensar que... Vamos pensar nas qualidades, tá? De uma pessoa de mais de 50, 60 anos. Em primeiro lugar, a experiência. Não só a experiência profissional, mas a experiência de vida. A gente já tomou muito tombo, a gente já sabe como se levantar, a gente é mais resiliente, a gente é mais criativo, a gente sabe solucionar problemas.
É isso, lidar Tem com mais pessoas equilíbrio hoje... emocional. Lidar com pessoas, inteligência emocional. Tudo. É tudo, porque assim, hoje com essa juventude que tá aí, com o imediatismo para tudo, para lidar hoje dentro da empresa, se não tiver alguém para acalmar os ânimos, chamar ali, ter reuniões, isso tá atrapalhando muito. A gente entende que precisa plantar. Isso é uma coisa que o jovem hoje não é criado para isso. Ele não sabe que precisa plantar para colher. Eles já querem chegar... Eu pergunto pra uma menina de 20 e poucos anos que acabou de sair da faculdade. Eu falo, você pensa em... eu quero trabalhar na marca de luxo. Tá bom. Você pensa o quê? Eu queria ser diretora de marca. Eu falo, amor... Quer começar Eu passei 20 anos para ser diretora de uma marca. Você tá louca? Você acha que é assim? Né? Então eles são muito imediatistas. Nós fomos criados e nós entendemos que precisa plantar para depois colher. Então a gente não vai ficar frustrado com a primeira promoção. Né? A gente virou agricultor. Não, mas não é a primeira, porque o jovem se frustra com a primeira promoção que acontece, ele não é chamado, ele já pronto, não quer mais depressão. Não, sabe, não valoriza o meu trabalho. Enfim, fora essa questão de que o jovem tá sempre doente, entrega atestado todo mês, não tem inteligência emocional, tá tudo complicado. Eu tô generalizando, mas a verdade, o que eu tô sugerindo não é para que ninguém pegue a sua equipe, mande embora toda a molecadinha e contrate as velhas. Não. Né? O pessoal fica puto quando eu falo as velhas. Mas eu falo, eu posso falar, eu tenho 60 anos, eu posso falar. Mas não é isso. A diversidade geracional é que é o pulo do gato. Um atualiza o outro, né? Isso. O que eu posso ensinar para os jovens e o que eles podem me ensinar é o que vai fazer com que a empresa seja mais produtiva. Né? Dá um match ali no meio do caminho. Mas... parece que completa a informação. Isso. Só que hoje, o que as empresas estão fazendo, as empresas que estão começando a trabalhar, contratar pessoas mais velhas, você precisa, antes de inserir é importante isso, tá? Antes de inserir as pessoas mais velhas na sua equipe, caso você não tenha, você precisa trabalhar a sua equipe para que essa pessoa entre e não seja discriminada pelos colegas. Que é muito fácil isso. Que é muito fácil de acontecer. Teve um caso lá no passado, 1 ano, 2 atrás, das meninas que começaram a criticar uma outra colega tá vendo, né? da faculdade, que falava, olha, ela é velha, não devia estar aqui, devia estar em casa fazendo tricô e tá aqui na faculdade. Vocês lembram disso? Nossa, saiu em todos os jornais. Então, o preconceito e a discriminação assim na lata é uma coisa muito dolorida. Porque a pessoa mais velha já tá meio sem memória, né? E o mais novo não tem paciência. E quem falou que o mais jovem não tem memória? Esquece as coisas. Só a gente esquece as coisas? Não, esquece. Eles estão piores agora, tá? E eu Muito posso falar piores. porque eu tenho um filho de 15 anos. Tudo eles esquecem, tudo eles esquecem. Porque tem o celular na palma da mão, eles estão mais esquecidos do que a gente, é um porque fato. nem treinou, não teve nem oportunidade de treinar o Exatamente, cérebro. exatamente. Então você precisa preparar a sua equipe para receber essas pessoas mais velhas, né? Então Sabe não é que só... me veio aqui uma analogia? Sabe quando você tem um gato e você quer trazer outro gato? E você tem que preparar filhotinho? com cheirinho. Só um espanca o outro ali. Lógico, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que preparar, mas para não discriminar. Vocês sabiam que agora tem o selo Age Friendly? Não. Fale-me mais sobre isso. Existe um selo tipo GPTW, tipo, sabe, ISO. Existe um selo que é de uma empresa americana. Quem faz todo esse trabalho para poder conceder esse selo hoje é a Maturi. Então eu já vou dar uma dica para quem tem mais de 50 anos. Eu sei que tem bastante gente assistindo que tem mais de 50 anos precisando de emprego. É www.maturi.com.br. Por enquanto é a única empresa que eu conheço especializada, site como o Cato, como as outras empresas, Manager, enfim. Gup, eu não posso nem falar do Gup para quem é mais velho, porque eles se tomam de um ódio. Porque diz que quando você se cadastra no Gup, você coloca a idade e já acabou. Você já, quase que ele fala assim, cai fora. Não, só que vamos lembrar que não é o Gup, tá? Porque é a empresa que cadastra a vaga lá. Então existe o preconceito. Então, a Maturi é essa empresa. Então, a Maturi, ela faz com que você tenha o selo Age Friendly, quer dizer, uma empresa que ela tem que passar lá pelos critérios e tal, para ter esse selo, que ela é uma empresa que é amiga do idoso, ela contrata pessoas mais velhas de 50, 60 anos. Né? Vamos lembrar que só no pós-pandemia, 880 mil pessoas foram demitidas. Porque a gente virou grupo de risco, de repente. Na pandemia não se falava, os 60 anos, grupo de risco. Teve que recolher, 880 mil pessoas foram demitidas. E hoje, de cada 10 empresas, apenas uma contrata gente acima de 50 anos.
Então, tá boa essa balança, não? Nossa. É um mar de pessoas. É um mar de pessoas. Muita gente. É Você um tem mar muita de procura de pessoas. pessoas que acima dos 60 te procura para entender como se manter atualizado nesse nosso O mercado tempo todo. de Esse é um moda, trabalho que eu quero fazer. É muito dinâmico. Esse é um trabalho que eu quero fazer, porque assim, hoje eu faço a conscientização, mas eu vejo que a gente precisa ir além, né? Começou como um propósito ajudar essas pessoas e eu acho que se transformou num chamado. Eu não posso ver tantas pessoas, sofrendo e eu não fazer nada. Então, a minha voz, ela tem sido potente no sentido de, oi, recrutadores, oi, empresas, vamos olhar para essas pessoas com mais carinho, porque eu não estou pedindo nenhuma caridade. Só que ainda é pouco, né? Eu não acredito em cota, tá? Eu, pessoalmente, Esther, eu não sou uma pessoa que acredita em cota, porque eu acho que quando eu obrigo alguém a fazer alguma coisa, essa coisa não vai dar certo. Se eu chegar pra... eu falo que tudo que eu penso como liderança, como estratégia, é como eu criei meus filhos. Em alguns momentos, eu tinha que dar uma bronca e um castigo. Em alguns momentos, eu tinha que premiar. Então, dependia das circunstâncias. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu entendi, até com as minhas equipes, que premiar é muito mais efetivo do que punir, né? Então, o que eu penso? Se eu obrigar as empresas, olha, a partir de agora, vamos baixar um projeto de lei, eu falo as leis burras, né? Que você é obrigada a 10% da sua equipe ter mais de 50 anos. O que vai acontecer? Eles vão contratar na força do ódio. De qualquer jeito. Essa pessoa vai ser discriminada lá dentro, vai ser cobrada pelo que ela não quis, ela vai ser infeliz lá dentro e aí vai mandar embora e vai ficar... E eles nunca vão estar com o quadro completo porque vão estar mandando embora porque nunca vão estar felizes com ela. Eu acredito, e aí por isso eu já procurei uma amiga vereadora, então aí eu acho que é uma coisa que a gente vai depender de política, não de uma vereadora, como a gente mesmo conversou nessa reunião, mas é uma coisa mais a nível nacional, né? Uma coisa de legislação nacional, mas premiar, por exemplo, para cada pessoa que eu contratar com mais de 50 anos, eu ter algum tipo de isenção, Redução ou na de folha, ou uma redução de imposto, porque daí a empresa vai querer contratar essa pessoa e manter essa pessoa lá. Vai ver vantagem, né? Lógico, porque se eu contrato uma pessoa de 50 anos e 2 anos depois eu mando embora, ela tá na roça daqui 2 anos de novo. Só então adiou, não vai né? resolver. Só adiou pro pior, né? Porque ela vai ficando cada vez mais velha. E às vezes falta tão pouco pra também a pessoa se aposentar. E só precisa mais um pouquinho. Isso. Então, isso eu acho que seria uma questão que poderia ajudar. E assim, as maiores dúvidas que as pessoas têm. Esther, eu coloco a idade no currículo? Por exemplo, uma das dúvidas, né? Eu coloco a minha idade no currículo ou não? Eu, Esther, particularmente, se eu estivesse procurando emprego, eu prefiro colocar minha idade no currículo. Eu prefiro, porque se a empresa que me chamar, sabendo que eu tenho 60 anos, é porque ela está disposta a me ouvir e me contratar. E aí eu não vou passar o perrengue ou o desconforto na entrevista. Na hora do processo. Porque eu não ponho nada lá. Ponho uma fotinho minha aparecendo que eu tinha com filtro, né? Porque eu não uso filtro, tá? Eu sou muito confortável com a minha idade, nunca fiz também harmonização. Né? Não, mas, gente, pensa, eu defendendo o etarismo toda... Aparecendo um pato? Bocom, não combina, entendeu? Eu tenho 60 anos, cara, eu cheguei até aqui. Vou defender o etarismo com ela, você não precisa Tá fazer tudo certo, entendeu? Não precisa fazer mais nada mesmo. Não tenho nenhum problema com a minha idade. Mas aí eu ponho aquela minha foto de filtro, 18 anos. que parece que eu tenho 18 anos. Na hora que eu sento na frente da pessoa, você percebe no olhar. É que às Porque vezes daí ela vai me perguntar, ela vai falar, tá, mas qual que é a sua idade? É que às vezes a pessoa só quer uma oportunidade de ser ouvida, né? Tá. Então, eu não prefiro. Eu prefiro. Só que aí, o que eu colocaria no currículo? Eu não tive que colocar lá, Esther, nascida, 1965, parará. Eu começaria... Sabe aquela primeira parte do parágrafo que você coloca quem é você? Eu começaria um texto falando assim... a maturidade me trouxe... Os meus 60 anos me trouxe a inteligência emocional para fazer isso, me trouxe a resiliência para passar por cima, me trouxe tal coisa. Então eu colocaria em um parágrafo todas as vantagens de você me contratar porque eu tenho 60 anos.
Então eu colocaria isso no primeiro parágrafo. Eu sempre, no caso, a lei não permite que você peça fotos em currículo nem nada. Mas aos 60 anos, eu sempre mandaria o meu currículo com uma foto. Independente do cliente pedir, de não pedir. Porque ele vai ver que eu tenho 60 anos, mas ele vai saber qual que é a minha aparência. Eu acho importante. Então, se a minha aparência tá positiva, e eu acho que isso pode ser um ponto a favor, vou colocar uma foto minha. Porque eu acho que isso, a questão da aparência não é sobre... No varejo, eu tô falando no varejo. No varejo, né? Mas então, no quando varejo, fala de moda, acaba pesando. Pesa. O nosso, é o que eu falo, o nosso Principalmente segmento, pra mulher, ele discrimina mais, principalmente para mulher. É o que a gente falou ali nos bastidores. O que você falaria se a sua avó ou a minha mãe, de 89 anos, toda enrugadinha, com a celulitezinha dela, as veinhas azuisinhas todas aparecendo, ela fosse pra praia de fio dental e biquíni de cortininha? Nós mesmos ia falar, vó, sem noção, ridículo. Corajosa, hein? Não, a gente não ia falar ser corajosa, a gente ia falar, você é ridícula. Você não pode. Quem falou que eu só posso pôr um fio dental se eu sou bonita? E se ela se sente Quem bem? falou que eu só posso pôr um fio dental se eu sou gostosa? Eu não posso? Agora, o velho, o vô, ele vai de sunga pra praia toda enrugado e ninguém É capaz fala de tirar nada. até a sunga. Sim, a mulher hoje de cabelo branco, que assume o cabelo branco, que eu acho super bacana pra quem tem esse poder, né? Porque você precisa ser Tem que se poderosa sustentar. pra sustentar esse poder do cabelo branco. Ela é chamada de relaxada, ela é discriminada. E o homem de cabelo branco é charmoso, é gato. né? George Clooney, né? Richard Gere, entendeu? É gato. Quer dizer, como assim? Bonito. Não, também não precisa falar do George Clooney. Acabou, né? Até tirou foto. Nossa! Ninguém falou um feio dele. Nossa! Não precisa ir muito longe. Até O cara de 65, 70 anos com uma menina de 20 e poucos é o cara. Tá Eu mandando sou fã, bem. o cara é o gostoso. Agora, a mulher de 60 anos com um menino de 20 e poucos, 20, 25 Tá anos. sem noção essa Sem louca. noção. Sem noção, verdade. Inclusive, nesse caso, eu sugiro um filme super legal que é com a Anne Hathaway, sobre você, não sei, procura lá, filme da Anne Hathaway, que ela é uma mulher de, sei lá, 50 e poucos anos, que se apaixona por um menino de 25, que é um cantor super famoso, não sei o que lá, e existe uma, nossa... E olha que é a Ana, porque essa atriz, ela é linda Ela é linda, mas sobre você, eu acho que é uma coisa assim, sobre você, depois vocês pesquisam lá, só colocar o nome dela, vocês vão achar esse filme, acho que foi um dos os últimos que ela fez, que é muito legal, mas você vê, a discriminação, a gente tá falando aqui de etarismo... Ela é chefe? Não. Aquele que ela é chefe é sensacional. Eu sugiro, a gente tá falando de etarismo, é um senhor estagiário. É onde o estagiário já vi, é um senhor estagiário, que é sensacional. Ele traz um equilíbrio pra empresa. Assim. Super, ele resolve a vida dela, ele faz as coisas sem pedir, tinha uma mesa toda, tem vários cortezinhos, né? Lógico, é uma coisa que o jovem porque não a galera tem. é muito acelerada, acaba não fazendo nada. Isso que foi legal, ela coisa. fez um processo de estagiário para pessoas mais velhas, e ele, tipo, super, não precisava ninguém pedir, proatividade. No final das contas, ele resolve a vida dela inteira. Então, é um senhor estagiário também, um filme que vale a pena ver. Resolve aqui na inteira, nossa porque pauta. muda a vida dela, não só na empresa, mas no relacionamento e como ela chega. Exatamente. A gente tem alguma marca, Esté, que você possa trazer que hoje, em relação a essa diversidade do etarismo, que ela já é um exemplo, ela... Reserva, eu só falo do Rony da Reserva. De fazer uma campanha pedindo pessoas mais velhas, que eu Tem caso me lembre... de desfile, de passarela, alguma coisa? Tem, aliás, esse último Fashion Week tinha gente mais velha, e ontem mesmo eu vi uma marca internacional, um desfile que tá tendo fora só de mulheres mais velhas, mas mulheres mais velhas de 70, 80. A Golden Goose, sabe o tênis? Aquele tênis que tem uma estrela. Sei. Que é um tênis que ele é muito fashion, porque é um tênis que eles fazem é um tênis da Califórnia, se eu não me engano. Eles fazem, eles envelhecem o tênis pra parecer que ele tá todo sujo, todo danado o tênis. Eles puseram pra fazer a campanha a Jane Fonda, com 87 anos. Então você vai ver um Rios lá, só pôr no Jane Fonda e o tênis, você vai ver ela toda charmosa, tal, com 87 anos, fazendo uma propaganda de um tênis
hiper jovem. Então você vê que as marcas estão de olho nessa Vocês estão começando a entender esse economia movimento? prateada, é isso aí. Eu vi também algo parecido. Agora eu queria ver se dentro dessa empresa de tênis, se eles contratam pessoas mais velhas. Aí que aí é só a vitrine, aí né? é o equilíbrio. Porque eu vi a Nike também fez, não sei o nome do ator lá que fez, mas ele era mais velho, um senhor, mostrando ele no dia a dia dele. Porque tem essa questão também na hora de você se vestir, de como as pessoas te enxergam. Você usou o exemplo do fio dental, mas na rua, não só de uma roupa curta, mas eu digo até de uma roupa colorida. Não, escuta, uma atriz recentemente, como é que ela chama mesmo? A Cláudia Hanna? A Cláudia Hanna. A Cláudia Hanna saiu com uma plaquinha no meio da Avenida Paulista também, dizendo, nós temos 60 a mais. 60 anos, né? E tipo assim, e as pessoas super gata. Corpo lindo, super linda, super ok, mas e com 60 anos corta o cabelo, porque você passou de 50, né? Que a gente você não pode ter cabelo comprido com 60 anos. Ai, Simone. A Simone dela tá... Não, e o meu não tá Chanel porque eu tenho 60. É porque eu quero, porque eu gosto desse corte. Mas se eu quiser ter o cabelo aqui, é problema meu. Lógico. Quem tem que se sentir bem sou eu. Quem tem que se achar no espelho é quem tá se Exatamente. Mas as pessoas discriminam. Não adianta a gente querer esconder isso. Agora, não consegue lidar com tecnologia. Minha mãe tem 89 anos. Ela tem WhatsApp, ela tem rede social, ela tem Instagram, ela conversa no WhatsApp, ela tá no grupo. Aí também você tem que dar um treinamento pra pessoa. Eu creio que a liderança, quando ela é boa, a equipe vai ser boa. Se eu não tô aprendendo... chefe, não, porque se eu não tô aprendendo algo com a minha liderança tem que rever a comunicação dela. Perfeito. Não tem como. Eu vou dar oportunidade e vou treinar. Exatamente. A gente tem jovens, eu faço processo seletivo muito para jovens, né, 20 e poucos anos, que não sabem mexer numa planilha de Excel, nem no básico, não tô dizendo para jogar fórmula. Não consegue lançar uma coisa numa planilha de Excel, não conhece um pacote Office. Então, o problema da tecnologia não é pela idade, é pela pessoa. Pelo interesse. Pelo interesse. Lógico. Eu discuto com o GPT. Eu bato boca ali. Tudo eu peço pra ele. Quer dizer, eu não tenho mais idade pra falar com a inteligência artificial. Eu ensino. Hoje eu vou nos eventos, tipo Casa Moda, não sei o quê. Não, Esther, meu telefone eu encosto. Me dá o seu iPhone, encosta. Mas como? Passa o contato assim, eu falo, pronto, a véia aqui ensinando, né? Aí tá vendo? A véia ensinando. Então, a questão é a pessoa. E vamos supor, óbvio que a gente vai ter bastante gente de mais de 50, mais de 60, que não vai ter essa habilidade. Mas com certeza, usando o meu mantra de RH, que é contrate o brilho nos olhos e treine as habilidades, atitude, brilho nos olhos e treine as habilidades, contrata uma pessoa mais velha que quer muito trabalhar. Não, e outra coisa. Que vai ser proativo, vai ser comprometido. Ensina! Ô, Esther, você que é de RH também, então eu creio que o seu olho é até treinado, às vezes você tá ali com uma pessoa que ela é mais velha, ela não serve para aquela parte de tecnologia, mas a pessoa é tão simpática, ela pode estar ali abordando um cliente, dando uma atenção, e ela põe brilho no lugar. Não é só sobre tecnologia. Não, e não é todo emprego. A gente tá falando aqui de milhões, eu tô falando milhares, são milhões de pessoas desempregadas no Brasil e no mundo, com mais de 50 anos. Esses milhões todos, ninguém sabe lidar com tecnologia e todos os empregos são para tecnologia. Eu não tô falando de quem tá contratando um desenvolvedor de jogos. E você vê um monte de placa de precisa se ninguém consegue ocupar vagas. Quem hoje sabe? Né? Não, mas IA, agora temos até a IA, a inteligência artificial. Quantas pessoas jovens, vamos lá, sua turma, de 30 e poucos anos, quantos sabe mexer com IA? Quase ninguém. Quase ninguém. Então, se é para ensinar, por que eu não posso ensinar alguém de mais de 50 anos que ainda tem a vivência, ainda tem a vontade, ainda tem a proatividade e o brilho nos olhos? Vem com o pacote completo já. É um mercado esse interessante que eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E hoje existem pessoas que oferecem cursos de IAs para pessoas acima de 50 anos. Mas olha que ponto interessante. Porque se acredita que essas pessoas não estão atualizadas. Mas pelo contrário, eu tenho, como eu falei, eu tenho 38 e eu não estou atualizado. Então, estou mas essa pessoa que está oferecendo um curso de IA para quem tem mais de 50 anos, não é porque ele acha que elas não estão atualizadas, é porque ele é inteligente pra caramba. Ele sabe que ele vai rachar de ganhar dinheiro. Não, sim. Porque a população tá idosa. Qualquer negócio que você fizer para pessoas de mais de 50 anos, você fica rico. O povo não tá enxergando isso. É uma fatia do bolo que tá aumentando. É uma fatia do bolo que tá aumentando e muito. Quem está vendo agora... negligenciando. Burrice, imagina.
Então, não, mas eu falei em relação a isso porque pode ser um curso voltado até para quem tem 20. Exatamente. Você falou, hoje, essa faixa etária, eu não sei quem colocou na cabeça deles que eles sabem de tudo, quem mentiu, em que momento que eles acreditaram que eles já nasceram sabendo, porque eles entendem, né, que tudo para eles é muito fútil. Na mentalidade de hoje, essa coisa da rapidez, eles acham que está fazendo da maneira correta. E eles acham que a gente é chato, né? Chato. Não, mas vamos pensar pelo lado deles, vou defender a moçada. Defende. Eles nasceram com um equipamento na mão que eles têm acesso a qualquer tipo de informação na palma da mão. Eu sou do tempo que eu tinha que fazer pesquisa em biblioteca, na Barça. Sou do tempo de Barça, entendeu? Esse povo nem sabe o que é isso. Nem o Waze eu fazia trabalho de escola em papel almaço, eu escrevia quilômetros de coisas. Nem me fale, eu sou de tudo isso. Então, hoje é a informação na palma da mão. Então, por isso que eles são ansiosos, por isso que eles têm essa sensação de que eles estão o tempo inteiro perdendo alguma coisa. Então, a culpa não é deles, a culpa não é dos pais também. Porque como é que você faz? Eu falo ainda bem que meus filhos são crescidos, mas como é que você faz com um filho pequeno? Se a geração pede isso, né? A escola hoje tem grupos e eles têm que fazer o trabalho num iPad, tem que fazer o trabalho Não, é tudo na tela, né? É tudo na tela. Então, eles não têm muita saída. O que eu acho que talvez precise ter um maior direcionamento, tanto na escola, eu acho que as escolas precisam se preparar melhor para essas crianças, e os pais também se prepararem melhor, porque eles são realmente mais descolados. Me fala, qualquer coisa, vocês já ouviram falar que no passado tinha as pessoas, as bruxas, as pessoas, os caras que sabiam de tudo, o que eles pesquisavam? O oráculo. O oráculo é o Google, agora é o GPT. Então, qualquer coisa que eu perguntar pro oráculo, que é o Google, ele vai me responder. As bruxas estão com pós-graduação, viraram já chat. Só puxar ali, qualquer pergunta que você fizer, você tem uma resposta. E outra coisa, né, Sérgio, falando assim, da nossa geração versus essa geração. Eles estão tendo essa oportunidade de ter essa informação que você trouxe hoje, que ela vale ouro. Na nossa época, quem ia explicar pra nós que o etarismo ia bater de frente com a gente e você poderia não ter o seu ganha-pão depois dos 50 anos? Então, a pessoa vai passar por isso agora se quiser. Exatamente. Tem informação para isso. Então eu acho que o que as empresas precisam fazer? Elas precisam, os recrutadores e as empresas, primeiro abrir esse leque, abrir a mente para olhar para essas pessoas. E talvez até se elas quiserem pintar de bonitinho na rede social e pintar de inclusiva, colocar anúncios pedindo pessoas acima de 50, 60 anos, elas vão ter uma fila, tá faltando profissional, elas vão ter uma fila de gente querendo trabalhar. Então acho que esse seria o ponto. Conscientização dentro das empresas, conscientização dentro das escolas e universidades, porque hoje você tem muita gente mais velha voltando para a faculdade. Justo também, né? Igual, aí a equidade salarial por cargo, por mérito, por competência, não por eu vou fazer caridade, vou te pagar mais e nem vou te ferrar, vou pagar menos. É tudo por meritocracia. Eu acredito muito nisso, o que é justo, pelo cargo, pelo salário e pelo que essa pessoa precisa ganhar. Tá tudo certo. Então, seria esse ponto. Que mais que eu acho que poderia ser feito? Conscientização na questão financeira, na questão de visão futura, né? Então, você entender o que vai acontecer daqui a 10 anos, como vai ser sua vida daqui a 10 anos. Então, eu acho que talvez trabalhar mais isso. Hoje, o empreendedorismo no Brasil é praticamente feminino. A maior parte dos empreendedores hoje são mulheres, porque, de fato, a mulher é mais desempregada, mais discriminada. E a mulher, com 50 anos, ela chega a ficar 2 anos sem conseguir emprego. O homem, 1 ano. A média consegue. Então, além de você ter a questão do etarismo, você tem o sexismo, então você tem ali os 2 pontos. Então, a mulher, é difícil para qualquer pessoa acima de 50 anos, mas para a mulher acima de 50 anos é ainda um pouco mais agrava difícil. Um pouquinho mais, né? Porque vai falar que tem filho, que tem isso, tem aquilo, já tem saúde, um monte de coisa. Não, mas eu depois de 50 anos eu não vou engravidar, não vou tirar licença maternidade, meus filhos já estão crescidos, independentes. Mais à disposição da empresa. Muito só mais à disposição da empresa. Eu quero ir trabalhar para sair de casa, eu não quero mais ficar em casa. Quer ter o dinheiro dela, exatamente, fazer as coisas dela. Exatamente. E hoje você tem muita mulher de 50 anos que se separou, se divorciou, quer recomeçar a vida, quer trabalhar. Às vezes não trabalhava porque o marido não deixava.
Exatamente. Às vezes começa do zero, sem nada. Exatamente. Cada um larga pra trás a história que teve. Você não sabe o que ela tá pagando por isso. Exatamente. Nessa parte de se inserir de idade, a gente vê também marcas que estão com esse movimento maior, né? De como posicionar para fazer com que a mulher se sinta bem. A gente vê marcas visando mais até a maneira como se vestir, que não se via antigamente, né? Ou você tem alguma marca da confecção no feminino que você vê que está enxergando muito isso hoje? Fala, essa marca aqui... Ainda tá muito difícil, basta ver pela numeração. Você não tem marca que vende 44, 46, 48. Porque essa marca 40, 42, o 44 já é suado. E aí você eu chego numa loja, não sou mais manequim 40, 42. Vamos dizer que eu sou no 44, né? Eu sou 42, tenho que voltar pro 40, porque aí eu me cobro porque eu sou da moda, né? Mas tá bom. Eu entro numa loja, só tem aqui as meninas, 3 vendedoras, manequim 38, 22 anos, pele perfeita, aquele magras, desgraçada, e vão querer. Eu falo assim, eu não vou nem entrar, tenho vergonha, não quero nem saber, nem se, porque se serve só pra essa menina, não vai servir pra mim. Agora eu entro numa loja bacana e tem uma pessoa da minha idade, eu me sinto mais confortável. Eu me sinto confortável. Bom, aqui tem alguma coisa pra mim. Eu me identifico. Então, você ter uma equipe mista, você vai atender todo tipo de público. E fora que quando você fala de uma calça, um exemplo do 44, 46, já não é tão bonita igual o modelo que vai até o 42. Porque outra coisa, acha que a pessoa, porque usa mais... um número maior, ou porque é mais velha, não tem mais bom gosto pra se vestir. Exatamente. Começa a entrar no básico, né? Isso, cinza, preto, branco. Porque... Isso aí, por causa de várias influencers aí, falando da mulher gorda mesmo, né? Que aí eu tô falando acima de manequim 50, 54, enfim. Do plus. A Dani Roots, que é uma grande amiga querida, que eu acho que vale a pena vocês trazerem ela aqui pra conversar. Se ela tiver tempo, porque ela tá super importante. Já então, chama aqui ao super vivo. Importante. A Dani é uma das pessoas que a voz para essa questão da mulher gorda. Então a mulher gorda, ela não quer usar a roupa da mulher gorda de antigamente. Não. Ela quer usar a roupa do que tá na moda, do que tá bacana. Só que a maioria das confecções, elas não fazem. E aí você tem as confecções especializadas, mas essa confecção especializada muitas vezes não faz o que é tendência, o que é bacana, o que elas querem usar. Designer moderno. E nem tem o que a Dani já fez, porque a Dani presta essa consultoria de ter a roupa, porque a maneira como a roupa é cortada para uma mulher gorda é diferente. Não adianta eu pegar o 44 e crescer. Ampliar. Não é isso. O corpo é diferente, veste diferente. Anatomia, né? Anatomia é diferente, né? Então, tudo isso é super discriminado na moda. Então, que vai aumentar o consumo, fica mais caro. Exatamente. Só que tem o público. Mas tem que vestir, né, gente? A galera público. quer comprar isso. Aqui é uma super dica para quem está nos assistindo aí, de entender que, olha o gap que nós temos aí no Faz nosso uma mercado. coisa bonita. Não, todo mundo fazendo o que todo mundo faz. Então você quer ir pro tal do Oceano Azul, que os caras falam, né? É o Oceano Azul que eles falam? Pra nadar no Oceano Azul. Você quer nadar no Oceano Azul? Você pega um nicho que não está sendo visto. Então esse nicho que não está sendo visto, hoje nós estamos falando aqui do etarismo. Porque o plus também é uma coisa, falando em questão de corpo, né? De o plus size, exatamente. O plus size, ele é algo que, assim, as marcas também que se fala fora da curva são as que estão enxergando, que assim, ela quer usar um brilho também. Exatamente. Né? Lógico. Ela quer usar um cropped. Um cropped, ela quer se sentir bem. Então as marcas que identificam isso, elas saem muito na frente. A gente que está inserido no atacado, a gente vê pouquíssimas marcas que tem esse olhar. Você lembra que falava moda senhora? Lembro, vestido de pra minha idade, por exemplo, ia ser moda senhora. Eu não quero usar moda senhora. Eu vou usar uma calça da Diesel, eu vou usar uma sabe? Era o vestido de jersey com a manguinha. Eu não aqui, vou. Olha, se alguém me mandar moda senhora, eu mato alguém no meio de jersey. Jersey, né? O jersey. Nossa. Eu não quero vestidinho de jersey. Que é a malha fria hoje. Tipo como se fosse a malha fria. Sei. Parece um liganete. Não, aquele vestidinho que... Sabe os vestidos das veinhas? É tipo aquele vestido, uma camisa que joga assim. Eu acho que cortou quadradinho. E aí põe um cordão no meio? Isso aí, era isso. Que isso? Quer matar com nós. Verdade. Você consegue ver sua amiga vestida assim? Não, imagina, você é menina. É isso que eu falo. Tá na mente, lógico. A sua mentalidade é isso. O corpo, não é só isso. Não é a mente dela, não. É que esta mulher de 40, 50 anos, ela é diferente do que era antigamente. A gente é descolada. Hoje você vê mulher de 50 anos, de 60 anos, malhada, com músculo, com tudo, na praia, com aquela barriga chapada.
Tudo bem que hoje existe o Ozempic. Tá tudo certo, ainda bem que existe o Ozempic. Então, Ozempic é outro negócio que eu esqueci o nome agora que estão tomando. Esqueci o nome. O Mounjaro, Mounjaro, esse é novo. Esse é novo, né? Esse agora tá liberado. Os médicos já estavam vendendo, né? Agora vai estar liberado nas farmácias. Mas com o Antigamente, a mulher Ozempic e era Botox, esquece, a vida pra gente tá muito mais. Nossa, rende. E a mulher com a idade de 50 anos lá atrás, ela já veio com o propósito de ser mãe, dona de casa, e do lar, e ser a secretária do marido. Então ela é uma senhora já quando casou. Não, o que a gente tem que pensar? Exatamente. Não, até porque Mas a gente morria com 60 anos. Nossa, eu lembro que a expectativa de vida era 60, 58. Eu com 15 anos eu falava, gente, eu não quero ficar velha. Com 30 eu quero morrer. Ainda bem que Deus me ouviu. Não, já pensou? Eu tô aqui com você. Não, mas olha só como o mercado ele não presta atenção nas mudanças. Então você vê que um dos problemas da mulher na menopausa é a questão do peso. Hoje tem o Ozempic. Como as revoluções precisam ser olhadas, né, pelo mercado, já existe o que eles chamam de efeito Ozempic. O que é o efeito Ozempic? Ele está mexendo profundamente com a rede de supermercados. Os produtos, os embutidos, os produtos que antigamente se vendia muito, as vendas estão caindo, porque as pessoas estão tendo vida mais saudáveis, e com o Ozempic você aprende a dizer não, você para de comer bobagem, você para de comer besteira. Então essa nova vibe do wellness, da qualidade de vida, tarará, isso tá mudando a sociedade. E tá mudando hoje a longevidade, tá aumentando. Né? Porque você não gasta mais tanto com remédio, você vai preferir gastar numa academia, comendo bem, suplemento. Mas é você se cuidar agora pra não precisar. Exatamente. Todo mundo quer ficar velho hoje com mais saúde. Ninguém quer ter uma doença com que certeza. Vai sofrer, né? Agora, é aquela história, quando há algum tempo atrás, quando eu era mocinha, chegava o Black Friday, a gente ia ver quais as marcas, as roupas que estavam liquidando, Quer né? perguntar, tinha Black Friday na nossa época? Não, mas vamos falar de 5 anos atrás. Vamos falar de 5 anos atrás, tá? O Black Friday já tem há 10 anos, vai. Então vamos falar 10 anos atrás. Hoje, tipo, no último Black Friday, eu fui para as empresas de suplemento. Eu fui ver lá, fui pegar liquidação de creatina, de whey protein, de potássio, de sei magnésio. Lá, magnésio. Você acredita, creatina, eu comecei a falar sobre isso com algumas pessoas. Cara, que mundo que eu tava. Que eu comecei a tomar creatina agora. As pessoas falaram, não, eu já tomo direto. Não, então, na minha idade, você não pode ficar sem tomar creatina. Mas tipo assim, você fala assim, mas eu não vou pra academia, não importa, tem que tomar creatina. Que ajuda a memória, né? Em tudo, nos ossos, na memória, em tudo. Eu comecei a academia, tipo, fazem 2 dias. 2. Taca aqui. Faz 2 dias que eu tô indo muito pra academia. Eu também fui de uma hora, na minha academia. Gente, velhinha de 80 anos. É incrível, mas você vê, olha como o mundo tá mudando. E aí as marcas, será que a Track and Field vai fazer a calça legging pra velhinha de 80 anos? Marcando com aquele recorte assim. Entendeu? Está atenta a esse movimento? Porque então. Imagina pra cá. E a velhinha de 80 anos vai entrar na Track and Field, vai pegar, não tô falando tipo aleatoriamente, porque marca de fitness me veio a cabeça. Mas se a Track and Field não tiver uma vendedora lá com mais de 50 anos, não vai dar match com a cliente. A linguagem é outra. A linguagem e o pessoal jovem não tem muita paciência com pessoas mais velhas. Não tem, não. Eles acham que a gente é Eles vão querer provar aquilo 2, 3 vezes, ela vai ficar olhando ele lá querendo responder zap e a pessoa não, vai a vendedora do WhatsApp vai chegar pra gente e falar assim, olha... Dá pra você ir essa calça média, a senhora tá me ouvindo? Porque elas acham que a gente é surda, cega e burra, entendeu? Entendeu? Mas olha... O Ivan faz isso comigo. Mas... Se eu mandar um WhatsApp pra senhora, a senhora vai... A senhora vai responder? Olha aquilo que você falou sobre você inserir os 50 mais dentro da tua empresa, o tanto que tem que ser conversado, que tem que ser haver esse planejamento, até para quem vai atender esse público que tá aí. Porque assim, cara, você acabou de falar, a impressão que a gente tem é que assim, tá entrando uma senhora ali, não, ela deve estar perdida. Caroço. A equipe não... Quem é do varejo sabe o que é caroço, tá? A equipe não está preparada, não digo nem até de ter alguém
mais velho dentro da loja, mas as pessoas, o seu time... Nem para receber o mais velho como cliente. Precisa estar preparado para receber ele como cliente. Exatamente. A galera... Todo o acolhimento, eles já são alguns mais sensíveis. E se o mais velho for e voltar, já vai falar que não é caroço, é o Fusca, né? Vai e volta e não pega nada. Vai, Você lembra disso? Opa! Nossa, eu não sei. Imagina, pensa só, no Brás, vamos falar do Brás, que é uma região, Brás e Bom Retiro, que a gente conhece bem. Você acha que se eu, velhinha, né, chego lá pra comprar, eles vão falar, não, velha não é sacoleira é só as mocinhas. Eu tô imaginando você já com uma bengala. Velha não é sacoleira. Você acha que não vai ter, a velha não tem emprego, ela vai ter que ser sacoleira pra poder viver. Certo? Então tem véia sacoleira, então não pode discriminar. Não pode discriminar, é isso que eu falo, dentro de... o que me veio aqui na minha cabeça, porque quando a gente tá dentro de reuniões, de algumas coisas, quando chega uma pessoa mais velha, já é esse preconceito no automático. Da pessoa achando, não, ela tá falando, mas meu Deus, será que ela sabe? Será que ela viu o que tá acontecendo, tanto de alto, tanto de coisa? Ela tá sem noção. Sem noção, não tá nem prestando atenção no que... Por isso que antes de você inserir algo que você falou muito importante aqui, antes de você inserir na sua equipe, você precisa ter um programa interno de inclusão. De inclusão, para que isso seja mais leve. Vai acontecer, vai ter, porque assim, a gente tá com essa galera, eles não tem filtro, né? Não. Eles falam, puf, vai ter, já mas foi. Se você preparar, se houver essa comunicação antes, sem dúvida nenhuma, vai ser uma adaptação aí mais rápida, mais no forte. Mínimo, tem que educar, né? No mínimo respeitar, no mínimo. No mínimo respeitar. Né? Porque a gente que é mais velho, a gente foi educado com respeito no último grau. Né? Não existia, na minha época, aluno bater em professor, não existia. Não, e é capaz o respeito à hierarquia é uma coisa que eu aprendi de criança e que eu ensinei aos meus filhos. Respeito à hierarquia, respeito à figura de autoridade. Não importa se eu admiro ou não. Se tá certo ou se tá errado. Se tá certo ou se tá errado, você tem que respeitar. É o que eu falo de regra, né? De lei. Que fala, a regra foi feita para lei para ser quebrada. Mentira. Foi feito para ser seguido. E eu sou seguidora, eu sou radical. Imagina, eu treino as pessoas, eu sou radical. Pra mim o que é certo é certo. Eu sou, mas eu ajo da mesma maneira que eu falo. Eu acho que um dos pontos que fez com que eu fosse respeitada nas minhas redes sociais é que fica muito claro que ali tudo que eu falo é o que eu sou, é o que eu acho. É muito verdadeiro. Né? É muito orgânico, muito verdadeiro. Então acho que isso atrai. Tanto que numa rede social, que é o LinkedIn, onde só se todo mundo é CEO, CFO, CMO, todo mundo o fodão lá, né? Todo mundo é alguma coisa. Eu vou lá e falo as verdades. Então eu falo, olha, eu acho que é importante. Eu falo muito sobre depressão lá. Porque hoje, até por causa da falta de inteligência emocional dos jovens, hoje a terceira maior causa de afastamento do trabalho já é a depressão. E até o final de 2025 existe uma previsão que vai ser a primeira grande causa de afastamento do trabalho. E a ansiedade também, as crises. Agora pensa, esse idoso que ele não consegue emprego, ele vai entrar nessa depressão, ele já está nessa depressão. Então, tudo isso vai afogar a saúde pública, porque vai desembocar onde? Na saúde pública. Então isso é um interesse que deve ser do governo, que deve ser da sociedade como um todo, certo? Então a gente tem que pensar nisso. Eu arrumo uma estratégia aqui, eu pago o preço aqui. Exatamente. E muito rápido. Muito rápido. Já tá pra explodir já. Já tá pra explodir. Pelo LinkedIn dá pra ver isso. Então no LinkedIn eu falo sobre as dores, eu faço questão de falar o quanto que eu tive, sabe, trabalhei no varejo. Nossa, Esther, diretora de marca, bacana, poderosa, palestrante. Eu falo, amor, de poderosa aqui não tem nada, eu sou uma pessoa que rala. Já cheguei a ficar 22 dias consecutivos sem ver filho acordado. Sabe, eu tenho meu quadril destruído de trabalhar de pé e de salto por horas. Vocês falam aí de escala 6x1, eu trabalhava 365 dias por ano, não tinha folga nunca. Sabe, eu trabalhava 24 horas Final num de semana dia. Eu chegava pra trabalhar na loja, abria a loja às 7 da manhã, à meia-noite, quando conseguia fechar o caixa, que teoricamente a pessoa vai embora, eu ficava pra contar o estoque a noite inteira. Então, não é tipo essa coisa bonitinha de rede social que parece que todo mundo é rico, maravilhoso, magro, lindo, casamento perfeito. É tudo mentira, é tudo fake, é tudo pra povo pra poder vender alguma coisa, né? Cara, Simone, você sabe como eu sou com... Já deu tempo? Já deu.
Então, assim, gente, é algo que é necessário A gente precisava trazer esse assunto Precisava aqui, né? trazer esse assunto, abordar, porque é algo que não tenho dúvida nenhuma que vai tirar você daí de onde você está. Como vocês já estão 60 anos e tá aí, poderosa, cheia de energia. Não deixem se abalar, avancem, entendeu? Eu sei que existe esse preconceito aí. Se reinvente, porque assim, sobre as cotas que você falou, existe para todos também, né? Também tem a parte de negro, ou preconceito em ser gay, enfim, existem vários e nós não paramos e estamos aqui para contar essas histórias. Então você aí também não para. Não, contrata. E lembrando que você contrata uma pessoa como eu tenho vaga especial, eu chego mais rápido. Gente, eu vou contratar ela. Tem uma vaga especial. Porque ela tava falando assim, né? Porque eu até fiz um comentário lá nos bastidores que a gente vê essa demanda precisando de pessoas e as pessoas que estão trabalhando elas são muito mal amadas, muito mal-humoradas. Ela falou, ela tem todo treinamento. O Bryce tava precisando de uma repaginada. Repaginada, o upgrade. Aqui, ó. Tem que chegar lá com o trator. Opa! Fala comigo mesmo, né? Comigo mesmo. Esté, obrigado pelo seu tempo novamente estar aqui. Foi um prazer tê-la, sempre com sua alegria, com essa energia maravilhosa, tá? A gente espera que esse episódio novamente, né, Simone, transborde aí para muitas pessoas. E escutem, porque assim, é uma dor que a gente sente aqui por nós trazermos pessoa como você aqui com um assunto extraordinário como esse e não chegar em mais pessoas, sabe? Que precisam ouvir, que precisam fazer uns cortes, ó, mandar. Porque, cara, isso aqui é grátis. Mas a importância que isso tem para a sociedade é muito grande. Já vai ficar um legado aqui. Não, e outra, me contratem, tá? Vocês me chamem, porque eu tenho feito palestra dentro de empresas sobre isso. Para empresas grandes, eu fui recentemente para Cuiabá, convite do governo, de mulheres cientistas da Universidade de Mato Grosso para falar sobre etarismo. Então as empresas estão precisando, abrindo, né? Levem essas pessoas, levem esse assunto para dentro das suas empresas. Tem algum livro desse tema que você acredita que os 2 livros mais importantes que tem de etarismo eu nem vou indicar porque eles não têm nem tradução em português. Poxa. Não tem nada especial assim já formado pro Brasil. Talvez você que vai fazer, eu acho. A gente tá trabalhando nisso. Sem dúvida não, vai ser um sucesso. Novamente, obrigado, tá? Eu que agradeço. Sempre. Casters. Acabou. Vamos fazer aqui, né? Ó. Uhul, Casters. Pra vocês, Casters. Bora, galera! O ModaCast foi criado para você que é apaixonado por moda. Entrevistadores Ivan Lima e Simone Galesco. Edição Áudio Mundo. Arte Designer Sai Freak. Estúdio Rec Histórias Produtora. E a opinião dada aqui é de inteira responsabilidade dos nossos entrevistados. E não deixe de seguir as nossas redes sociais: Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. Universo da ModaCast.